Boa noite, pessoal. Saudações aos meus amigos e minhas amigas reparadoras de todo o Brasil. Aqui no Oficina Brasil você fica sabendo tudo e um pouco mais sobre reparação automotiva. Meu nome é Átila, sou técnico automotivo e atuo atualmente como gerente de novos negócios. Tá? Tenho um enorme prazer em fazer essa live junto com meus amigos, confesso, Felipe e Ângelo, técnicos da ZF. Eles irão apresentar para vocês hoje tudo sobre fluido de freio. Então, pessoal, curtam, compartilhem o link, façam perguntas no chat. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, ativem o sininho para receber as nossas notificações de vídeo e, se puderem, fiquem em casa. Ângelo, Felipe, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui conosco, tá? E agora é com vocês. Legal, obrigado, Átila. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição para as perguntas aí. Vamos adiante com o conteúdo. Felipe. É isso aí, Ângelo. Pessoal, hoje a gente vai estar falando aí tudo o que vocês quiserem saber sobre fluido para freios e embreagens, o famoso DOT, né? Então, eu vou estar fazendo essa apresentação para vocês e o Ângelo vai também estar auxiliando aí em algumas partes nessa apresentação. Bom, antes de mais nada, queria apresentar um pouco para vocês aí da ZF, né? Quem é a ZF? A ZF é uma multinacional alemã, presente no Brasil há mais de 60 anos, e ela é dona de algumas marcas. A gente atua na linha leve, na linha pesada e na linha industrial, equipamento agrícola, linha marítima, também a parte de construção civil, né? Energia eólica, entre outras. E a gente vai verificar nesse próximo slide agora algumas das nossas marcas, né? A gente, ainda no próximo slide, tem a marca ZF, a marca Sachs, a Lenforder, a TRW e aqui no Brasil a Varga, né? A ZF ela é muito conhecida mundialmente por fabricar transmissão para veículos, né? Tanto na linha leve quanto na linha pesada. E já a Sachs, ela fabrica amortecedores e embreagens mundialmente. A Lenforder, ela é especialista em sistemas de direção e suspensão na linha pesada, principalmente a parte de barramentos. Já a TRW, ela, assim como a Lenforder, é especialista em direção e suspensão, também tem um know-how forte em sistemas de freios, né? E o foco da TRW maior é na linha leve. Já a Varga, a Varga era uma empresa brasileira, né, que foi comprada pela TRW no ano passado, e a gente comercializa aí os fluidos para freios e embreagens da marca Varga. Inclusive, se a gente passar aí no próximo slide, vocês vão ver que a TRW Varga é líder nacional, né? Aliás, está em outro slide, mas já adiantando um pouquinho, a TRW Varga ela é líder nesse mercado aí de fluido para freios. Tá. Bom, volta o slide, Ata, por favor. Pode voltar um slide, por favor? Pode voltar. Pode voltar. Aí, isso. A gente gostaria, antes de prosseguir com a parte técnica, também falar um pouquinho aí sobre os nossos programas, né, de capacitação. Fora essas lives, fora treinamentos presenciais que a gente faz pelo Brasil, a gente tem o Amigo Bom de Peça, que é uma plataforma via rede social gratuita, onde a gente disponibiliza vídeos com treinamentos sobre os nossos produtos. Então, para quem tem interesse aí de estar sempre fazendo alguns cursos online, pode estar acessando o amigobomdepeça.com.br ou procurando o Amigo Bom de Peça no Facebook e no YouTube. Tá? Você faz lá, assiste um vídeo, aprende mais sobre as nossas peças. Depois, você, se quiser, pode fazer uma avaliação e recebe em casa um certificado dessa participação. Tudo isso de forma gratuita. Perfeito. Felipe, só interrompendo, tá? Só para o pessoal que está nos assistindo aí também, tá? Dizer para eles que essa live, ela vai estar disponível, né? Após, né, o término, ela vai estar disponível no canal Oficina Brasil no YouTube, tá? No nosso Facebook. E também vai estar disponível esse conteúdo técnico que vocês vão ministrar agora, né? No Amigo Bom de Peça, tá bom? Então, só para deixar
essa ressalva aí para todos vocês que estão nos assistindo. Perfeito. Ok, que bom. Já o outro programa que a gente vai falar agora é o Protec. O Protec é um programa que já existe na Alemanha há mais de 7 anos, né? E a gente trouxe para o Brasil com o intuito de aproximar a fábrica do reparador independente, né? Então, ter uma relação ganha-ganha com esse reparador para a gente estabelecer aí um caminho de capacitação e relacionamento mais forte, né? A gente está sempre mais perto ali do chão de oficina. Então, o programa Protec, que está no próximo slide, ele vai fornecer aí para quem tiver interesse acesso a vídeos técnicos mais detalhados, né, de montagens completas do início ao fim, inclusive com especificação de torque, entre outros detalhes técnicos. A gente disponibiliza também instruções de montagem para veículos nacionais e importados. A gente é muito forte, porque esse programa veio da Europa, né? Então, para veículos importados, a gente tem muitas instruções de montagem, onde vai ter também tempo de reparação, vai ter torque que você aplica em cada parafuso e o passo a passo da montagem. Fora isso, em outra modalidade, que é o Protec Plus, você pode ter também exposto na sua oficina a nossa placa, né, com o nosso nome. Você pode participar de treinamentos online em São Paulo, né? Lembrando que o Protec Plus ele está disponível, por enquanto, só para São Paulo, porque esses treinamentos práticos são feitos em São Paulo. De qualquer forma, o Protec Start ele tem os benefícios digitais, vamos dizer assim, né? Você tem acesso a um portal com vídeos técnicos, instruções de montagem. Você tem o nosso celular, né? Que somos os técnicos de campo aí da ZF. A gente pode estar tirando todas as suas dúvidas celular, então está sempre ao alcance do mecânico aí. Quem tiver interesse e quiser saber mais informações sobre o Protec, pode estar acessando aftermarket.zf.com/br/Protec, ou pelo celular que está aparecendo aí na tela de vocês, pode mandar um WhatsApp para a gente, que a gente vai ter o maior prazer aí de dar mais informações sobre esse programa de capacitação e relacionamento da ZF Aftermarket aqui no Brasil, tá? Bom, dado o recado, algo mais a acrescentar, Ângelo? Ou podemos prosseguir? Não, podemos seguir, Felipe. Vamos entrar com conteúdo técnico agora. Bacana. Vamos entrar agora na parte técnica aí, que é o objetivo da palestra, que são os fluidos para freios e embreagens TRW Varga, né? Os famosos DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Antes de mais nada, falar aí que o nosso fluido ele é certificado pelo Inmetro, né? E a gente é líder de mercado no que tange aí fluidos de freio. Pode passar mais um slide? Beleza. E para que serve esse fluido, né? Esse fluido hidráulico, qual é a finalidade dele? Bom, ele é aplicado em sistemas de acionamento hidráulico em veículos, né? Ele transmite a pressão hidráulica produzida num cilindro mestre para o escravo do sistema, né? Seja um cilindro de roda, seja um cilindro escravo de embreagem, né? Então, esse fluido ele é utilizado tanto nos sistemas de freios quanto nos sistemas de embreagens, né, hidráulicas. No caso de freios, obviamente, hidráulicos também, que é mais presente na linha leve, né? Caminhões e ônibus utilizam outro tipo de sistema de freio. Então, a função do fluido é essa, é pegar a pressão que está lá no cilindro mestre e empurrar para o cilindro escravo. Prosseguindo, a gente vai falar um pouquinho aí da parte mais teórica do fluido, né? O que o fluido é composto? Do que ele é feito, né? Esse fluido ele é feito de lubrificantes sintéticos, tá? Por isso que existe essa simbologia que vocês estão vendo na tela, é uma simbologia aí amarela, né? Parece um octógono amarelo, que indica que o fluido é sintético. Além desses lubrificantes sintéticos, a gente tem solventes, aditivos, e também, não está aí na tela, mas a gente tem também um corante, né? Que dá a cor para o fluido. A gente pode colocar o corante que a gente quiser para deixar na cor que a gente quiser. Como eu já disse, é certificado pelo Inmetro, né? Esse fluido. A gente atende todas as normas nacionais e internacionais referente a fluidos. A BNT, a SAE, norma ISO e, obviamente, a norma DOT. Muita gente não sabe o que significa DOT, né? A gente tem esse nome aí, DOT, em referência ao Departamento de Transporte dos Estados Unidos. Então, DOT é Department of Transportation, que é o departamento que regulariza a segurança veicular lá nos Estados Unidos, tá?
E também é uma norma que regulamenta aí esses fluidos, as características dele, né? Falando em característica, todo fluido para freios e embreagens, todo DOT, ele tem as principais características que ele tem que atender são as seguintes. Ele tem que lubrificar o sistema, ele tem que ser incompressível, ele tem que proteger o sistema contra a oxidação e corrosão, ele tem que absorver calor e manter a transmissão da pressão, e também tem que manter o ponto de ebulição mínimo para transmitir a pressão, mesmo absorvendo umidade. Mais para frente eu vou estar falando de umidade, tá? Bom, podemos prosseguir. Pode mudar então, o slide. Mudar o slide. A gente vai agora assistir um vídeo. E eu quero que vocês entendam a importância do fluido para os sistemas de freio, tá? Principalmente para os sistemas de freio. Nesse vídeo aí a gente vai conseguir entender um pouquinho mais da importância que esse fluido tem, né? Aí na tela vocês estão assistindo um veículo num dinamômetro, né? Você tem ali a roda, né, o pneu, tem o disco de freio, tem a pastilha freando, né, gerando atrito contra o disco. Esse atrito, obviamente, gera calor, né? Esse calor, ele é dissipado pelo ar, né, uma parte dele, mas também ele é transmitido para as peças do componente. Então, do disco ali vai transmitir para o atuador de freio, né, o cilindro de freio, no caso é o freio a disco, vai transmitir também para as outras peças, inclusive. Na sequência, a pastilha, o êmbolo da pinça, né? E, consequentemente, o fluido que está dentro do cilindro, né? Exatamente. Então, o fluido acaba sendo aquecido, né? Ele sofre essa consequência desse atrito. Ele eleva a temperatura. Tá bom? Então, é por isso que ele é tão importante. Por isso que não é utilizado outro material. Pode passar o slide. Beleza. Concluindo aí, então, a importância, né, desse fluido, a gente tem na tabela aí os 3 frascos que a gente comercializa, né? DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Qual a diferença entre eles, né? Por que existem esses 3? Basicamente, a diferença principal aí entre os 3 é o ponto de ebulição, tá? Ou seja, é a temperatura que esse fluido vai ferver. A gente viu que o fluido esquenta, né? E a gente tem que ter o fluido adequado para que ele não ferva. Então, o ponto de ebulição aí vai alterar. Na tabela, se a gente verificar nessa tabela aí, só esperar um pouquinho o slide voltar. Aí, exatamente. Esse aí. Percebam que o DOT 3 tem um ponto de ebulição de 205 graus Celsius. Isso está especificado em norma e a gente tem que atender no mínimo a esse padrão, tá? Então, ó, no mínimo 205 graus Celsius, o DOT 4 no mínimo 230 graus Celsius e o DOT 5.1 no mínimo 260 graus Celsius. Esses são os pontos de ebulição. Olhando um pouquinho mais para baixo na terceira linha, vocês vão perceber também que existe uma diferença de viscosidade, tá? Então, ó, o DOT 3.500, o DOT 4.800 e o DOT 5.1, 900. Ou seja, a conclusão que a gente chega é que o DOT 5.1 é o menos viscoso. Ou seja, ele é o mais fluido, ele é o que tem mais facilidade de percorrer o circuito hidráulico. Então, quando você pisa lá no pedal de freio ou de embreagem, o cilindro mestre vai empurrar esse fluido pelo circuito, o 5.1 ele vai mais rápido e volta mais rápido do que os demais, né? Então, ele é menos viscoso dos 3 aí, tá? Então, basicamente, a diferença entre os 3 é essa. Embaixo eu coloquei ali 3 tarjas coloridas, né? Que indicam a cor que a TRW Varga adotou no passado para diferenciar um do outro, tá? Como eu disse, é um corante que é adicionado. Então, o DOT 3 ele é meio azulado, o DOT 4 ele tem um tom mais vermelho, né? E o 5.1 é o famoso âmbar. Perfeito. Felipe, deixa eu interromper você um pouquinho, porque a gente está acompanhando aqui no chat, né? Tem muitas pessoas aí elogiando a palestra já de cara, né? E muitas pessoas já começaram a fazer as perguntas e tudo mais, tá? Eu recebi aqui, ó, uma pergunta do Gustavo, do YouTube, tá? Qual a diferença, tá, do DOT 4
para o 4LV? Essa é a primeira pergunta que chegou aí no chat. A gente está selecionando outras e depois, para o final, a gente vai deixar uma sabatina aí com vocês. Legal. Bom, Átila, a pergunta do Gustavo ela é excelente, tá? Ela é uma pergunta muito boa, porque é uma pergunta que fala das novidades, né? Então, assim, ó, o DOT 4, a gente já mostrou ele aí, e existe o DOT 4 LV. O LV significa Low Viscosity, ou seja, baixa viscosidade. Tem normas que chamam ele de DOT 4 classe 6, tá? Então tem esses dois nomes, DOT 4 LV e DOT 4 classe 6. A diferença entre os dois, novamente, é a ponto de ebulição e a viscosidade. A viscosidade do DOT 4 LV, ela é bem baixa. Se a gente puder voltar naquela tabela que mostra as temperaturas e as viscosidades, vocês vão reparar que o DOT 4 convencional, que é o que a gente comercializa, ele tem aí uma viscosidade de 1.800, né? Enquanto o DOT 4 LV, ele tem uma viscosidade de 750, que é muito próxima à viscosidade do DOT 5.1, 900. Por esse motivo, a gente não comercializa o DOT 4 LV, tá? A gente comercializa o 5.1 por ter uma viscosidade muito próxima e um ponto de ebulição muito próximo. Entendeu? Então, acho que... Tá respondido, Ângelo? Tá respondido, Átila? Perfeito, perfeito. Perfeito. Gustavo, tá aí. Melhor explicação que essa, você só vai encontrar com o pessoal da ZF e com o Grupo Oficina Brasil. Vamos para a próxima. Obrigado. Vamos adiante. Vamos adiante, então. Falamos aí do DOT 4 LV, né? E vamos seguir para o próximo slide. Mostra o slide seguinte, Átila. Antes de falar, não precisa nem voltar o slide sobre as cores que eu falei, né? Outros fabricantes podem adotar outras colorações, tá, gente? Outros corantes. Então, às vezes, o cara tira lá do carro dele um fluido de freio transparente, que seria o âmbar, né? E ele quer pôr um igual, ele quer pôr um transparente. Só que isso é só um corante. Então, não é para se basear em cor, em coloração. É para se basear na especificação, que é o que a gente vai falar nesse slide agora, onde a gente mostra aí algumas tampas, né? A pergunta que sempre ocorre, as pessoas perguntam para a gente, qual o fluido de freio que eu tenho que usar no meu carro? É muito simples de descobrir. Você pode olhar no manual do veículo ou na tampa do reservatório, tá? Eu vou mostrar aqui na tela para vocês duas tampas, ó. A gente tem aqui uma tampa da Mitsubishi e uma tampa aqui da Ford, tá? Lembra do símbolo que eu comentei com vocês? O símbolo que indica que o fluido é sintético? Ó. Toda tampa em automóveis vai ter esse símbolo, tá? Se não tiver esse símbolo, tiver um triângulo verde, né, ele vai indicar que é um fluido de origem mineral. Mas isso não existe aqui no Brasil, tá, gente? Para a linha de automóveis. Fluido mineral só na linha de bicicletas, colheitadeiras, tá? Na linha automotiva que a gente trabalha, vai ser sempre esse símbolo aqui, ó. Vocês podem reparar, sempre. Tá? Então, aqui, ó, da Ford DOT 4, né? Vocês não vão conseguir enxergar aí, ó, mas a Mitsubishi fala assim, ó, use somente DOT 3 ou 4, tá? Então, a própria Mitsubishi afirma isso. Coloca o slide na tela para o pessoal dar uma olhada em outros exemplos. A gente tem aí, ó, na imagem da esquerda, use somente fluido de freio DOT 3. No meio, use somente DOT 4. E na última imagem da direita, está escrito o seguinte, ó, use somente DOT 4 e tem um símbolo do mais, o sinal de positivo. Significa que você pode usar o DOT 4 ou um fluido superior, que seria o DOT 4 LV ou o DOT 5.1, né? Então, outro detalhe aí, né, Ângelo? Que isso, você pode sempre usar... Pode falar, Ângelo. Não, ele puxou o slide aí e era exatamente isso que eu queria mostrar. O do 4LV ou o superior, né, o 5.1. É muito comum a gente ser questionado na oficina sobre a troca de fluido em relação ao que vem no veículo. Às vezes o carro está com DOT 3
E o camarada pergunta, posso aplicar o DOT 4 ou posso trocar o fluido? A gente brinca dizendo que você sempre pode subir a escada, né? Então, do 3 você pode substituir pelo 4, conforme a Mitsubishi, né, que diz use 3 ou 4. Mas se lá na tampa, como está indicado aí nessa tampa do meio, estiver indicando 4, você não deve de forma alguma utilizar o 3. Porque nos testes que a montadora fez, ela decidiu que o melhor para aquele veículo era o 4. Então, sempre utiliza o que tiver indicado aí. Lembrando que alguns modelos de carro, a gravação não vem na tampa. A tampa é lisa e ela vem a gravação em alto relevo na carcaça do reservatório, tá, pessoal? Então, em caso de dúvida, você tem essa outra opção e, óbvio, o manual do proprietário do veículo. Obrigado, Ângelo. Outra coisa interessante, eu não sei se alguém vai perguntar isso, mas a gente já pode falar, né? Tem aí uma lenda no mercado que o pessoal acha que DOT 3 usa em carro antigo e DOT 4 usa em carro novo. Isso realmente não é verdade, tá, gente? Se vocês repararem, geralmente as montadoras asiáticas, elas utilizam DOT 3 até hoje, tá? Então você pode pegar uma Toyota, você pode pegar, igual o caso da Mitsubishi aqui, Hyundai, você vai ver que lá na tampa vai estar escrito DOT 3 na maioria dos casos, tá? Eles usam muito DOT 3 até hoje. Então, assim, a engenharia deles fazem os testes utilizando o DOT 3 e aprovam todo o sistema com DOT 3, por isso que eles usam o DOT 3. Já as montadoras mais tradicionais aqui no Brasil, né, todas elas usam DOT 4, né? GM, Volks, Fiat. De origem americana ou europeia, né? Essas usam sempre DOT 4 de modo geral. Mas, seguir pela tampa do reservatório, cada carro é um carro, cada caso é um caso. E por último, aí para encerrar essa parte de DOT, né, 5.1, etc., o 5.1, por ter um alto ponto de ebulição, vocês vão encontrar nos carros esportivos, tá? Então, se você pegar um Jaguar, um Land Rover, eu já vi uma vez num Land Rover, se você olhar a tampinha lá, vai estar pedindo DOT 5.1 ou DOT 4LV, né? Depende de cada carro. Mas, geralmente, carro esportivo usam 5.1, tá? Porque tem baixa viscosidade e alto ponto de ebulição. Aqui, Felipe, mais uma vez, tá? Eu acho que esse assunto é até, não sei se gera bastante dúvida, eu acredito que sim, e até um pouco de polêmica, né? Mas o pessoal tá bem empolgado no nosso chat, né? Eu vou ler mais uma pergunta aqui da Fernanda, mas eu acredito que vocês já até responderam, tá? DOT 5.1, né? Em um carro com a especificação de DOT 3, ela pode utilizar esse tipo de fluido? Sim, perfeitamente, sem nenhum problema. Ele apenas vai estar melhorando a segurança desse veículo, porque, imagina, um Fusquinha lá que pede DOT 3, o Fusca, DOT 3 especificação 205 graus. Se ela coloca um 5.1, vai ter aí uma ebulição, um ponto de ebulição de 260 graus. Então, esse fluido com certeza não vai ferver, né? Porque o carro foi especificado para 205. Então, basicamente, vai estar só aumentando a segurança do veículo, subindo a escada, como o Ângelo brincou, né? Isso só aumenta a segurança. O que não pode é fazer o contrário. O carro está pedindo DOT 4 e você põe o DOT 3 por conta própria, né? Querendo gastar menos ou algo do tipo, isso de maneira alguma, tá? E quanto a questão que você falou de polêmica, né? Isso gera muita polêmica. Tem gente que acha que o DOT 3, o 4 e o 5.1, eles são diferentes, incompatíveis e que isso pode danificar os cilindros hidráulicos, né? E isso, na verdade, não acontece, tá? A maior prova disso é a própria tampa da Mitsubishi que eu mostrei aqui, que está escrito aqui, não vai dar para enxergar, mas depois eu posso tirar uma foto aqui e postar aí nos comentários, tá? Eles são compatíveis. O que não pode também é misturar fluido, né? Você tá lá com DOT 4 no carro, joga um pouco de 3, misturar. Exato. Nunca mistura esse fluido, tá? Tá bom. Então, mais uma vez aqui, tá? Tá chegando muita pergunta. Essa foi uma pergunta que chegou do Marco Moreira, tá? Se o 3, 4 ou DOT 5.1, eles são miscíveis entre si, se podem ser misturados, né? Mas aqui já deixou claro
que não é possível. Não pode fazer isso, não é recomendação. Correto, Felipe? Sobre misturar, não pode, tá? De maneira alguma. Porque, assim, se o cara está misturando, alguma coisa por trás disso não está correta, tá? Por exemplo, se ele tem lá no carro DOT 3 e vai completar com 4, é porque tem algum vazamento no sistema. Se tem vazamento no sistema, ele tem que esgotar todo o fluido, fazer a limpeza do sistema e colocar o fluido novo, entendeu? Então, assim, misturar por misturar não afetaria o sistema de acionamento ali, não afetaria nenhum cilindro, tá? Até porque as gachetas, o que são as gachetas? São aquelas vedações internas, aqueles reparos que fazem a vedação por dentro do cilindro, né? Que se faz a vedação do êmbolo. Elas são do mesmo material em qualquer carro, né? Então, se você coloca o 3, 4, 5.1, todos eles são compatíveis, tá? Então, assim, posso, em vez de pôr o 3, pôr o 4? Sim. Posso, em vez do 5.1, pôr o 3? Não. Posso misturar? Nunca. Porque quando a pessoa fala em misturar, é porque tem algum outro problema aí. Seja vazamento, né? Seja um fluido contaminado, seja uma sangria incompleta, que não quer trocar todo o fluido, vai trocar só metade do fluido, vai deixar metade do fluido sujo lá. Isso não faz nenhum sentido, né? Então, acho que respondi aí ao amigo. A gente tem mais alguma pergunta ou podemos prosseguir? Só para fechar essa questão aí, Átila e Felipe, é importante ressaltar essa história da mistura do fluido, não é? Às vezes o mecânico está numa situação de emergência, ou mesmo o usuário do carro, sei lá, está numa estrada viajando e sente a perda de freio, percebe que tem muito pouco fluido, né, ou qualquer situação, vê que tem um vazamento e completa com um fluido qualquer que ele tem ou que ele compra na beira da estrada. Isso é uma situação emergencial. Na primeira oportunidade é parar na oficina e fazer a troca completa, porque conforme o Felipe disse, fluido não é para se misturar. Existe a situação de emergência em que você coloca lá para poder levar o carro até o destino, né? Você abastece até chegar ao destino, completo até o nível, até poder chegar no destino, e chegando até a oficina, faz a substituição completa do fluido, sempre obedecendo a especificação do veículo, seja 3, 4 ou 5.1 DOT. Ok? Perfeito. Eu acho que nós esgotamos aí um pouquinho desse tema DOT, mas com certeza virá mais perguntas, mas vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente que tem bastante conteúdo aí para passar para o pessoal. Tranquilo. Pode seguir, Felipe. Tá? A gente retorna aí no conteúdo. Pode passar... Próximo slide, por favor. Para os slides aí. Legal. Bom, agora ainda vamos falar mais. A gente não parou, né? Primeira coisa, tem aí na tela aí uma palavra estranha chamada higroscopia. O que seria higroscopia, né? Isso daí é uma propriedade física que todos esses fluidos que estão na tela têm. Tá? Que propriedade é essa? É a propriedade de absorver a umidade do ar. Então, o DOT ele é higroscópico, ou seja, ele absorve oxigênio do ar, ele absorve umidade. Tá? E essa umidade reage com ele, baixando o ponto de ebulição. Por quê? A gente viu agora os pontos de ebulição aí, né, do DOT 3, 4, 5.1. E qual é o ponto de ebulição da água? 100 graus Celsius, não é isso? Então, se a gente tem um fluido que é higroscópico, em contato com a água, isso vai baixar o ponto de ebulição dele. Tá? Então, a higroscopia, ela está presente, é uma característica normal dos fluidos, né? E essa água aí, ela é indesejada. Por isso, a importância também de tampar o reservatório corretamente, né? Não deixar sem tampa furada, entre outras coisas. Outra coisa que vocês estão vendo aí na tela é um gráfico, né? Onde a gente tem aí, esse gráfico ele é teórico, né? E a gente tem um exemplo que diz o seguinte: um fluido, passados mais ou menos 2 anos, ele já absorveu 3,5% de água. Então, se a gente tem um frasco desse, né, se o carro usa 500 ml, se ele usa 500 ml de fluido
depois de 2 anos, 3,5% de 500 ml vai ser água. Se fizerem a conta aí, vocês vão ver que é bastante água. Se colocar num copo aí, dá bastante água, tá? E essa água, como eu disse, baixa o ponto de ebulição, diminuindo a segurança do veículo, né? Então, se a gente tem um DOT 3 com 205 graus de ponto de ebulição em 2 anos, isso já baixa pelo menos uns 50 graus Celsius, tá? Então, por esse motivo, nós que fabricamos esse fluido, recomendamos a troca anual dele, tá? Por esse motivo que vocês viram aí no gráfico. Pode colocar o gráfico na tela novamente, olha só. Em 2 anos, em situações normais de uso, condições normais, a gente tem um teor de água de mais ou menos 3,5%, tá? Então, isso faz com que seja necessário a troca anual. Eu sei que os manuais das montadoras aqui no Brasil, a maioria que a gente pegar vai estar 2 anos, tá? Mas a gente recomenda a cada 1 ano por motivos de segurança. Isso que a gente acabou de falar que está no gráfico é uma situação normal de uso. Agora, você imagina o cara que mora na beira da praia, o cara que mora em região de floresta, o cara que lava o motor do carro. Você imagina a quantidade de umidade ali dentro do reservatório, né? É muito maior. Então, essa saturação por água, ela vai ocorrer muito antes, né? Então, a gente pode ter aí 4, 5% de água em 1 ano. Tá legal? Ficou bem explicado aí, pessoal? Perfeito. Perfeito. Consequentemente, você tem uma queda no ponto de ebulição e a maior probabilidade de ferver o líquido misturado, né? O fluido com a água. A consequência disso é que na hora que o fluido ferve, você tem perda de eficiência na frenagem. Porque quando ferve, você cria bolhas de ar e o ar é compressível, diferente do fluido DOT 3, 4 ou 5.1, que ele está na forma líquida, por ter um ponto de ebulição muito elevado. Na hora que você tem a contaminação de água, você acaba tendo a queda do ponto de ebulição em função dessa questão aí, tendo perda de eficiência da frenagem por causa dessa possibilidade de ferver o fluido misturado com água dentro do sistema. Perfeito. É o famoso pedal borrachudo, né? Como o ar é compressível, né? O pedal... a fadiga no freio, o pedal borrachudo, né? É isso aí. Nesse segmento da gente, o povo gosta muito de dar apelido para os problemas, né? É verdade. Pode seguir, então. Burrinho de freio que o diga. Vamos prosseguir, então, para o próximo slide, falando aí sobre mais assuntos, né? Legal. Olha só, né? A água, ela tanto causa esse problema de baixar o ponto de ebulição, quanto a oxidação dos cilindros, né? Dos componentes do sistema hidráulico. Sei que tem cilindro de plástico, né? Mas até hoje existem cilindros de ferro fundido, que é o exemplo aí da tela, tá? Esse cilindro, se você reparar ali dentro, ó, ele está até com um pouco de oxidação, tá? Essa oxidação, ela acaba danificando as gachetas. A gacheta, na imagem 3 ali, ó, você tem um êmbolo, né? E na ponta da imagem 3, a gente nem tem a gacheta mais. Ela foi danificada por tanto produto que tinha ali, impureza e água, né? Então, a gacheta ela fica posicionada nessa região. Na figura 1, a gente consegue ver a gacheta. Na primeira imagem, na parte inferior, tem a gacheta ali preta, né? Como se fosse um O-ring, né? Uma vedação de borracha. E olha a mola também, é outro componente muito importante do cilindro, é a mola de retorno, que fica também lá dentro da camisa, né? Essa mola, quando ela enferruja, ela pode quebrar também. Quebrando, já era, o cilindro não funciona corretamente, tá? Então, a água gera 2 problemas graves. Baixa o ponto de ebulição e danifica os componentes do sistema hidráulico. Vamos prosseguir. Além do fluido ser contaminado por água, ele pode ser contaminado por outras coisas. Antes disso, olha só essa imagem que bacana. É uma imagem bem didática. No final do cilindro, vocês estão vendo aí uma espécie de corrosão, né?
As duas imagens são iguais, a da esquerda, o pedal de freio não está acionado, e na segunda imagem da direita é quando a gente pisa no pedal de freio, ou seja, quando o êmbolo empurra, ele é empurrado para dentro do cilindro. O que acontece? A parte que eu não utilizo do cilindro, se eu sou um motorista que tem o hábito de pisar meio pedal, seja para trocar a embreagem, piso meio pedal, seja para frear o carro, eu não tenho o costume de frear bruscamente, né, pisar até o final, essa situação faz com que o cilindro só trabalhe em parte do curso. Então, se você tem um curso de cilindro deste tamanho e o cara pisa meio pedal, só vai usar metade. Aquela outra parte que não foi utilizada, a presença de água no fluido vai corroer ela. É o que vocês estão vendo na tela. Essa corrosão, no momento que alguém, seja um mecânico ou seja outra pessoa, isso acontece muito na hora da sangria, tá, gente? O mecânico vai fazer sangria, bombando o pedal, ele pisa até o final do pedal. Nesse momento da sangria, de pisar até o final, aquela gacheta preta que vocês estão enxergando, ela vai passar pelo ponto de corrosão e vai acabar sendo cortada, né? Vai acabar sendo arranhada, danificada. Fora a própria camisa, né? A própria parte interna do cilindro também vai arranhar com essa oxidação. Então, é só para ilustrar de forma didática o que a gente acabou de ver no slide anterior, que a corrosão, ela danifica o cilindro. Eu vou falar mais para frente sobre sangria, né? O cuidado que tem que ter quando for bombar pedal, né? Vamos prosseguir. Agora a gente vai falar aí, eu acho que passou 2 slides. Aliás, não, tá certo, tá correto, tá correto. Tá certo, Felipe, tá certo. Tá certo. Vamos continuar na questão da água, né? Pra você ver, ó, a gente colocou 3 slides só por causa da água aí, o que ela provoca aí. Para evitar esse tipo de coisa, a gente recomenda a troca anual do fluido. Outra coisa legal que pode ser feita é a medição da porcentagem de água presente nesse fluido. Para isso, a gente disponibiliza no mercado um equipamento chamado teste fácil, que é esse que vocês estão vendo na tela. Esse equipamento ele tem um sensor na ponta dele, que vocês estão vendo aí preta, onde a gente mergulha só na superfície do fluido. Então você vai pegar esse equipamento, vai abrir a tampa do reservatório de fluido, vai encostar esses 2 sensores que vocês estão vendo aí na ponta, na superfície do fluido, tá? Dentro do reservatório. Se tiver mais de 1% de água, ele vai acender uma luz vermelha, indicando a necessidade de troca do fluido, porque ele já está contaminado com água acima do que a gente entende que é o ideal, tá? A gente entende que abaixo de 1% de água ainda dá para utilizar esse fluido, tá? Que é quando acenderia a luz verde. Se acender a luz verde, tá ok. Se acender a luz vermelha, tem mais de 1% de água e é necessário fazer a troca do fluido. Esse é um outro ponto polêmico, muita gente pergunta, mas e aquelas canetinhas que vende na internet, que eu compro da China e tal? O que acontece? Esses equipamentos eles não têm calibração, não tem nada muito preciso, mas isso é uma forma de ajudar, né? Não é uma forma de você ser preciso. Mas, por exemplo, se você está com o seu cliente na sua oficina, você mostrando isso para ele, você vai conseguir fazer com que esse dono de veículo compreenda a necessidade de troca do fluido. Você vai falar para ele, olha, tá vendo? Tá dando mais de 1% de água. Essa água vai danificar o seu cilindro. Então, como forma preventiva, vamos trocar o fluido. Então, é uma ferramenta muito legal, tá? Obviamente, ela não identifica outros componentes, né? Derivados de petróleo, terra, ela não identifica, ela identifica água. Mas é um excelente método de diagnóstico aí para as oficinas, tá? Então, a gente recomenda muito o uso dela. Felipe, só uma pergunta, tá? Aonde que o nosso amigo reparador ele pode encontrar esse teste fácil para fazer a aquisição? Legal. O nosso, eu não sei dizer no momento, a gente pode estar respondendo aí na sequência, tá? A gente pode verificar também, a gente tem uma loja no Mercado Livre, né, da TRW, a gente pode verificar se a gente consegue colocar lá, tá? TRW oficial no Mercado Livre, a gente pode verificar isso daí, tá bom? Mas a gente, para não ficar um negócio no ar, vamos responder depois, pega direitinho o nome da pessoa aí que a gente entra em contato com ela, tá bom? Bacana.
E eu deixo também como sugestão, né? A gente vai fazer essa anotação, mas eu deixo como sugestão também entrar em contato com o call center da ZF, né? Ali eles podem também responder o pessoal que está no chat com alguma dúvida mais comercial, o pessoal lá pode responder. Bacana. No final a gente deixa, no último slide a gente tem os números de contato, o número do WhatsApp e tudo, para o pessoal tomar nota. Bacana. Então vamos seguir aí para o nosso slide. Agora sim. Legal. Essas fotos que vocês estão vendo aí são só para exemplificar uma contaminação por impurezas, né? Vocês estão vendo na primeira figura uma tampa furada. Muita gente não vai entender por que ela está furada. Outros vão achar que é normal, que ela já vem de fábrica furada. Mas não. Isso é muito comum na linha pesada, tá, gente? Em ônibus urbanos. Isso é muito comum em ônibus. Tem gente que faz um furo na tampa para facilitar uma sangria usando ar comprimido. Isso é muito utilizado em socorro, quando o ônibus quebra na rua e o cara precisa tirar o ônibus da rua, né, fazer um socorro, e tem algum problema ali de ar dentro do cilindro. Ele vai lá e faz essa sangria com a mangueira de encher pneu, né, com ar comprimido, e por isso que existem as situações. Só que isso aí, infelizmente, eu diria que é um crime, né? Porque por esse furo vai entrar muita umidade e vai entrar poeira, né? E essa poeira vai danificar também o sistema. Deixa eu só beber um gole d'água aqui que a gente prossegue. Como eu costumo dizer, lubrificar a máquina, né? Essa também precisa. Deixa eu aproveitar enquanto o Felipe bebe uma água aí, lubrifica a máquina, né? E eu vou conversar um pouquinho com o pessoal que está nos assistindo, tá? Pessoal, só para dizer para vocês aí que estão nos assistindo e tudo mais, podem deixar sugestões de novas lives, tá? A ZF vai fazer uma seleção desses assuntos já para programar uma live na sequência aí para vocês. Então pode bombardear o nosso chat, o pessoal está aqui antenado, selecionando várias perguntas aqui, daqui a pouco eles serão sabatinados, com certeza. Mas o mais importante também é o feedback de vocês, tá? Sobre essas novas lives aí, para nós atendermos vocês da melhor forma. Felipe, tá restabelecido? Restabelecido, vamos lá. Vamos embora. Então, assim, gente, esses furos, esse furo não é respiro, tá? Ele é proposital, alguém furou essa tampa. Uma curiosidade muito legal para falar aqui para vocês é o seguinte: o respiro dessas tampas, se a gente olhar a tampa, aqui na minha tela, ó, aparentemente não tem respiro, né? Ó, não tem nenhum local para sair quando o ar está em alta pressão, né? Dentro do reservatório, não tem local nenhum para sair aquele vapor, né? Mas, na verdade, tem sim. O respiro de quase todas as tampas, tanto da linha leve quanto da linha pesada, ele é através da rosca. A rosca, a gente tem aqui dentro, ó, uma membranazinha, ó, de borracha. Tá? Eu sei que tá ruim de enxergar aí, mas todo mecânico vai entender o que eu estou falando. A gente tem uma membrana que, quando submetida a alta pressão, ela sobe, ó. Ela sobe. Ela entra por dentro da rosca, tá? E sai. Se vocês repararem, ó, a rosca tem cortes, ó, transversais. Esses cortes transversais na rosca são os respiros, tá? Por isso que não é para fazer muita força na hora de fechar o reservatório, tá? E nem colocar saco plástico, nada disso, porque o respiro está aqui. Se você obstrui o respiro, você vai ter um problema aí, tá? No caso de embreagem, a embreagem vai ficar enforcada, né? Ela vai ficar pré-acionada. Podemos prosseguir aí. Mais uma curiosidade, essa foi a curiosidade Protec do dia aí para vocês. Legal. Bom, eu já falei de contaminação por água, contaminação por impureza. Vamos falar agora de outra contaminação bem assim ruim, que é a contaminação por produto de origem mineral. Lembra que eu falei que o fluido DOT era sintético? Isso significa que ele não pode ter contato com nada de origem mineral. Que é o quê? Gasolina, diesel, querosene, thinner,
óleo de motor, ele não pode ter contato com nada disso, tá? Por quê? Porque as gachetas que vocês estão vendo na tela aí, que fazem a vedação dos cilindros, elas são feitas de um material que não toleram produto de origem mineral. Não pode ter contato, tá? Se tiver contato, o que vai acontecer? Vai inchar essa gacheta, tá? Ela vai inchar. Olhem na foto da direita, uma gacheta nova, sem uso, como ela é. Pode deixar na tela cheia? Reparem bem aí como ela é. E olha na foto da esquerda, um exemplo de gacheta inchada. Tá? O que aconteceu aí? Provavelmente alguém lavou o reservatório com gasolina ou com diesel. Isso é muito comum, tá, gente? Lavar reservatório. Mas, infelizmente, tem pessoas que não sabem e lavam com gasolina ou com diesel, etc., né? E aquele resquício que fica ali no reservatório vai acabar inchando essa gacheta. E o cilindro começa a vazar, começa a ter retorno lento e uma série de problemas acontecem, né? Então, mais uma dica aí, Protec. Na hora de lavar o reservatório, devo lavar ele com o próprio fluido. Posso lavar ele também com água e sabão, desde que eu seque esse reservatório e depois eu coloque um pouco de fluido novo e faço um movimento para retirar aquele resquício de água que ficou, né? Ou tem uma terceira forma, né, Ângelo? Que é o álcool isopropílico. Antigamente o pessoal usava muito, né? Na época que o álcool era mais puro, né? Porque aconteciam, a verdade, agora nessa época de pandemia, o álcool 70 ou o isopropílico estavam sumidos devido aos acidentes que estavam ocorrendo, porque todo mundo usava álcool com um percentual muito alto e facilmente ocorriam acidentes domésticos, né? E baixaram o álcool do supermercado para 46% só. E agora, por causa da pandemia, está fácil de encontrar o 70% e a gente recomenda a limpeza com o álcool isopropílico, porque ele rapidamente evapora e arrasta com ele eventuais resíduos de água que possam ter ficado aí após a lavagem. Perfeitamente. Mas a gente acredita que o próprio fluido vale mais a pena do que o álcool, né, financeiramente. Até sem porque, dúvida. gente... E é fácil de encontrar, né, Felipe? É mais fácil de encontrar, o fluido né? você vai estar na oficina, né? Olha, uma garrafa dessa esse frasco, né, ele vem 500 ml, tá? Tem carros que é necessário apenas um frasco desse, tá? Mas se vocês verificarem, a maioria dos carros gasta mais ou menos 700 ml de fluido. Então, o ideal seria comprar 2 frascos desse e você vai utilizar, seja lá 700, 800 ml para encher o sistema e os outros 300 ml não é para guardar, dar para o cliente, jogar fora, não é para isso. É para você fazer a limpeza do sistema. Limpar o reservatório, fazer a sangria, retirar as bolhas de ar, tá? Limpar a tubulação. Então, aquele fluido que sempre sobra, quando você compra 2 frascos, ele é para isso. Ele é para fazer a limpeza do sistema e sangria, né? Não é para entregar para o cliente, porque não adianta, gente. Um frasco desse na mão do cliente, não vai servir para nada. Ela tem uma vedação. Rompeu a vedação, já era, já começou a entrar umidade aqui dentro. Então, esse fluido já está saturado. Se o cliente for completar, primeiro, já tem problema lá, tem vazamento. Ele deveria levar na sua oficina novamente. Segundo, vai estar colocando um fluido já contaminado com água no sistema, tá? Então, não adianta dar para o cliente isso aqui não. Tem que usar na sangria, tá? Na limpeza. Beleza? Então, vamos prosseguir. Então, temos aí a gacheta inchada. Em seguida, eu vou começar a abordar o tema sangria. Ô, Átila, você quer fazer mais alguma pergunta aí de algum amigo que esteja online conosco? Eu tenho uma pergunta na manga aqui, Felipe, tá? Posso misturar DOT 5, né, com DOT 5 de outro fabricante? DOT 5 Varga com DOT 5 de outro fabricante? Essa é a pergunta do José Luiz, que veio pelo YouTube. Excelente, José Luiz. Ótima pergunta. Muito, muito boa mesmo. Olha, nunca se mistura fluido de fabricantes diferentes. Nunca. Tá? Não existe você pegar um da Varga e misturar com de outra marca. Porque, assim, primeiro, a gente conhece o nosso produto, a gente não sabe a especificação do outro.
se tem alguma incompatibilidade, tá? Então, por esse motivo, por eu não conhecer o produto do concorrente, é melhor não misturar, tá? Bem provável que seja incompatível, por algum motivo. Talvez não atenda às mesmas normas, existe até testes de viscosidade que são feitos, às vezes tem diferença, mesmo ambos sendo DOT 5.1, tem diferença, então assim, a gente não recomenda misturar nunca. Outra coisa que ele perguntou foi a questão dos DOT 5, né? Isso eu queria deixar bem claro, que isso acaba gerando confusão. Algumas pessoas têm o hábito de falar DOT 5, simplesmente, né? E a gente sempre gosta de bater na tecla que é DOT 5.1. Tá? O DOT 5.1, ele é sintético, beleza? Por que eu gosto de falar DOT 5.1? Porque existe o DOT 5. Tá? A gente não acha isso no mercado, provavelmente só acha isso importado, tá? Aqui no Brasil a gente não acha isso com facilidade. E o DOT 5, ele é encontrado, na verdade, ele é base silicone. Ele não é sintético, tá? Então, nunca confundir DOT 5 com DOT 5.1. No nosso ramo automotivo, é sempre DOT 5.1. É o que está lá na norma, tá? 5. Se você olhar a norma de DOT 5, ele é base silicone, é outra coisa. Todas aquelas gachetas que a gente viu são totalmente de outro material, entendeu? Então, assim, sempre que a gente fala em DOT 5, na verdade é o DOT 5.1, beleza? Respondido? Perfeito. Perfeito. Beleza, então vamos prosseguir nos slides aí. Voltando então, vamos falar da sangria, gente. O tema sangria levanta muita dúvida, né? Primeiro, sobre o método. Qual o jeito certo de fazer sangria? Eu diria que existem várias maneiras de você fazer uma sangria adequadamente. Não tem uma forma única, tá? Cada método tem sua vantagem, né? E tem, não diria nem desvantagem, né? Mas cada um tem a sua vantagem, a sua particularidade. Vamos começar falando aí do método de gravidade. Como que funciona? Você quer explicar para a gente, Ângelo, o método gravidade? Vamos lá. Inclusive, a gente dá até o exemplo, né? Tem veículos em que, principalmente no sistema de embreagem, o cilindro escravo nem tem o parafuso de sangria. E aí o mecânico pergunta, como é que eu vou fazer a sangria desse veículo? Por gravidade. Você vai abastecer o reservatório, deixa o cilindro escravo penduradinho lá, e aí qual é a tendência natural? É o fluido descer e a bolha de ar subir para o reservatório. Alguns minutos, vai ter carro que vai levar 5 minutinhos, alguns um pouco mais, 15 minutos, mas aí enquanto você está fazendo um outro procedimento, está lá a gravidade trabalhando, fazendo a sangria para a gente, né? Seguindo aí, a gente tem... Posso seguir aí, Felipe? Pode. A gente tem bomba de vácuo. Essa daí já tem bastante presente nas oficinas, né? Principalmente as oficinas que trabalham com a parte de eletrônica embarcada, porque você tem o sensor de pressão do coletor que se usa a bomba de vácuo para fazer o teste. Então, existe um modelo de bomba de vácuo bem prática, que ela já vem com um reservatório para você fazer esse tipo de sangria. E aí o cara levanta o carro no elevador e vai lá, faz o processo através da bomba de vácuo. É legal, é eficiente. No mesmo equipamento você já tem o reservatório para aparar, digamos assim, o fluido sujo que você está retirando. É bem eficiente, também é legal. Seguindo, para cima agora, pressionando o pedal. Se for na embreagem, a gente não vai ter muito problema, porque normalmente o correto, Felipe até deu o exemplo, né? Tem motorista que não pisa no pedal inteiro, mas o correto é usar todo o custo do pedal da embreagem. Mas no pedal de freio, a gente normalmente não usa o custo completo. E aí recorre naquele exemplo que Felipe apresentou lá do cilindro corroído, e que na hora que o cara vai injetar o pedal de freio, o êmbolo e as gachetas vão visitar um lugar lá dentro do cilindro que eles nunca foram. Vão encontrar aquela corrosão e aí danifica o cilindro mestre do freio como um todo, obrigando a
a substituição. Por fim, a bomba elétrica, dentre os métodos seguros, né, e confiáveis, que não nos trazem grandes problemas, se forem feitos corretamente, vamos dizer assim, é a bomba de pressão elétrica, que é a que a gente vai abordar mais adiante, né, Felipe? Essa é a forma mais segura. E aí é que a gente tem que evitar. Manda a bala lá, né, que a gente tem que evitar, Felipe. Eu gosto desse tema aí, que é a pressão por ar comprimido. Legal. Então, assim, ó, antes de avançar para a bomba elétrica, eu queria falar do único método que a gente não recomenda. Ele existe no mercado, mas a gente não recomenda, e eu vou explicar o porquê. E também, Ângelo, falando de bombar o pedal, o ideal seria o mecânico utilizar um toco de madeira ou algum calço atrás do pedal, para quando ele for bombar o pedal, não elevar o pedal até o final de curso, evitando assim danificar esse cilindro, né? Obviamente, gente, isso que a gente está falando é para carro antigo, com cilindro muito antigo, entendeu? A carro que ficou parado muito tempo, sem uso, né? Então, esse cuidado tem que ser tomado com esse tipo de veículo, né? Obviamente, se for um carro mais recente, ou se o cilindro for de plástico, aí não tem esse risco, né? Mas fiquem espertos aí com um cilindro oxidado internamente, tá? Então, colocar um toco de madeira lá, ou você limitar mentalmente de não pisar o pedal até o final, é uma boa saída para não botar defeito no veículo, tá bom? O último método aí, gente, é o método de pressão utilizando ar comprimido, né? Existem algumas máquinas no mercado, existem outras feitas pelos próprios mecânicos, né? Tem mecânico que se aventura em fazer ferramenta, e a gente tem até na imagem ali, do lado do compressor, um balão de ar com uma ferramentazinha dessa feita, vamos dizer assim, né, caseira, né? Uma ferramenta caseira. Do it yourself, né? O problema aí não é ela ser caseira. O problema todo nessa questão é a utilização do ar comprimido, né? Todo mundo sabe que o ar comprimido, ele tem a presença de água nele, né? E ele também tem a presença de óleo. E a gente falou a palestra toda do que a água e do que o óleo gera de problema no sistema de acionamento do freio da embreagem. Então, mas por que tem água no ar comprimido? Tem água por causa do processo de compressão. Ele gera ali, né, não é decantação a palavra, né? É quando você transpira, né? Eu esqueci o termo técnico, transpira. É decantação mesmo, Felipe. Então, por causa da compressão, a água fica no fundo do compressor e na hora que sai com velocidade, acaba arrastando a água junto do ar, né? Não tem muita... A quantidade de ar, a concentração é até maior. Perfeito. E assim, tem gente que vai questionar, mas tem um filtro, né, secador. Primeiro, o filtro secador não elimina 100% da água. Segundo, quando foi a última vez que você trocou o filtro secador da linha de ar comprimido da sua oficina, né? Então, assim... ainda tem um terceiro, viu? Ah. O filtro secador ainda tem o gotejador de óleo para lubrificar a ferramenta pneumática. Perfeito. E esse óleo vai contaminar lá dentro também. Exato. E tem até outra pergunta, né? Quando foi a última vez que você drenou esse filtro secador, né? Então, assim, gente, para quem está assistindo, para quem é da área, deve estar achando até engraçado e concordando, porque não tem jeito. O ar comprimido vai ter água e vai ter óleo. E o óleo, a gente viu o estrago que ele faz lá. Então, assim, qualquer ferramenta que utilize o ar comprimido para empurrar o DOT para dentro do sistema é totalmente desaconselhado, tá? De nenhuma maneira pode fazer. Você vai estar gerando problemas aí nesses veículos, nessas peças, tá bom? Voltando lá no slide, a gente vai passar para o próximo, para a gente abordar o método que a gente mais indica, que é a bomba de pressão elétrica. Ela não utiliza ar comprimido, ela tem um motorzinho elétrico que empurra uma pressão de 1 a 2 bar, né, para dentro do sistema para fazer essa sangria. Como que ela funciona, né? Antes de falar como ela funciona, gente, nunca reutilizem fluido, tá? O fluido velho que sai do veículo ele tem que ser descartado corretamente.
não pode ser reutilizado fluido. A gente já viu vários motivos aí ao longo dessa live. Tá? Então, essa máquina ela funciona da seguinte maneira. A gente abastece esse equipamento aí com o DOT especificado para aquele veículo. Né? A gente tem uma tampa, que eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Ó. Na verdade, a gente tem várias tampas, né? Cada montadora é um tipo de adaptador, né? Então, a gente tem aqui essa tampa adaptadora. Eu retiro a tampa do reservatório que vem no veículo e coloco esta tampa, né? Tá vendo? Tem várias tampas. O que a gente fornece também vem com uma tampa universal. Tá? Conectando essa tampa, a gente vai ligar esse equipamento e ele vai fazer a sangria de cima para baixo. Ô, Átila, não apareceu nenhuma pergunta aí perguntando qual que é o correto, se é sangria de cima para baixo ou de baixo para cima? Olha, eu selecionei algumas aqui, tá? Mas o que apareceu bastante aqui no chat que eu estou acompanhando é sangria. Qual o método correto? Isso daqui, essa veio uma pergunta do Eudes pelo YouTube também. Sangria para o sistema ABS, qual a forma correta de ser realizado? Eudes, muito boa essa pergunta. O pessoal aí, eu tô vendo que quem está participando da live realmente está dentro do ramo, né? Está dentro da oficina. Porque são perguntas recorrentes, porque são temas atuais, né? Desde 2014, todo veículo fabricado no Brasil, todo automóvel é obrigado a ter o freio ABS, né? Então, o freio ABS, ele tem uma sangria um pouco diferente. Tá? Dá para sangrar do jeito tradicional? Dá, mas não vai ser uma sangria completa, vai ser uma sangria parcial. Por quê? A unidade hidráulica do ABS, popularmente chamada de módulo, né? Módulo hidráulico, ela tem algumas solenoides ali, algumas ficam abertas, outras ficam fechadas. Em situação normal, ou seja, o veículo sem ninguém estar pisando no pedal, sem o ABS estar em acionamento, na verdade, pode até pisar no pedal. No caso, quando o ABS não está ativo, né? Quando você não tem a trepidação do pedal, que é quando o ABS está funcionando. Ou seja, nessas situações normais, tem uma solenoide ali que está fechada. E após essa solenoide, tem um reservatório de baixa pressão. E ali dentro tem fluido parado. Aquele fluido parado, sujo, ele não vai sair dali, tá? Se você fizer uma sangria de maneira tradicional. Por isso que o correto para fazer a sangria completa, que é o que a gente indica, você precisa de um scanner automotivo, um equipamento diagnóstico. Esse scanner, a maioria deles no mercado faz esse tipo de operação, ele vai fazer com que essas solenoides se abram para você tirar aquele fluido velho que está lá dentro da unidade hidráulica e botar fluido novo para dentro, tá? Fora isso, existe uma família antiga de ABS aí que se você não fizer a sequência correta de sangria, entra ar no sistema, tá? Então, outro detalhe também, que não vem ao caso agora, mas respondendo aí o Eudes, né? Só aproveitando, viu, Felipe? Pode falar. Você falou da sequência correta. Nos equipamentos de diagnóstico, ele também dá a sequência para você sangrar as rodas na sequência certa, conforme o modelo do veículo, tá? Só lembrando isso aí. Perfeito. E porque essa sequência ela é definida pela montadora de acordo com a tecnologia que está sendo utilizada daquele ABS, porque tem vários fabricantes de ABS, inclusive a gente fabrica. A TRW ela tem a linha de ABS, principalmente na linha Volkswagen. Se vocês pegarem aí toda a linha G5, G6, G7, esses carros nossos também, de Cross, eles usam o módulo nosso, né? Você realmente precisa desse scanner, tá, gente? Então, respondi a pergunta do Eudes, ficou incompleta alguma coisa? Não, acredito que sim, respondeu sim. Ele até fez uma nova pergunta, né? Qual o período da troca do fluido de freio? Mas isso nós falamos lá atrás, no começo da apresentação, né? Isso. Aí. A maioria das montadoras recomendam 2 anos, mas nós, fabricantes, recomendamos a cada 12 meses em função das situações adversas que a gente encontra no Brasil por causa de excesso de contaminação da higroscopia, né? Que ele absorve muita água do ar.
Perfeito, tá mais do que respondido, Eudes. Vamos para a próxima, Felipe e Ângelo. Sigamos. Sigamos. Então, assim, a melhor forma de sangria que a gente indica é a máquina elétrica, né? Uma bombinha elétrica. Os outros métodos funcionam, né? Como o Ângelo já mencionou. O de gravidade, ele tem a desvantagem que demora muito, né? Oficina mecânica tem que ter produtividade, então não é um método muito indicado. E o mais indicado realmente é essa máquina. Pode voltar a máquina na tela? Que eu estava falando da tampa, né? Que tem essas tampas adaptadoras, que é onde a gente faz. Essa máquina que a gente também comercializa, ela vem um controle remoto. Se vocês observarem aí, tem um desenho do controle remoto. Ele é muito útil porque apenas uma pessoa consegue fazer a sangria com esse controle remoto, tá? Sem um controle remoto, são necessários 2 mecânicos, né, para fazer a sangria. Então, é mais uma vantagem que essa máquina tem, que é o controle remoto. Você sozinho consegue sangrar qualquer sistema de freio, qualquer sistema de embreagem. Ok? Pode prosseguir aí no próximo slide. Perfeito. A sequência aí, Felipe, são aqueles slides da sequência de uso da máquina, tá? Bacana. Vamos explicando? Pode colocar nos slides aí que a gente vai explicando. Como eu já disse, primeira coisa, você abre a tampa do reservatório, conecta a tampa adaptadora, né, que vem junto com a máquina. Em seguida... Pode mudar. Em seguida, a gente vai conectar a máquina nessa tampa adaptadora. Essa máquina ela tem que estar no nível acima do nível do motor, senão força muito a bomba elétrica. Então, ela tem que estar acima do nível do motor. Você tem que certificar que está bem engatado ali para não espirrar fluido, né? Bem conectado, bem rosqueado para não espirrar fluido em você. O fluido, lembrando, gente, fluido ele é corrosivo, tá? Se cair na pintura, ele danifica a pintura do veículo. Então, o mais importante na hora de começar um procedimento desse é você proteger a pintura do veículo com aquela capa que a gente sempre vê aí nas oficinas, né? Aquela capa que vai no para-choque, ali na lataria. É importante proteger a pintura porque se cair ele é corrosivo. Tá bom? Dando sequência, a gente vai e faz a conexão dessa máquina numa bateria 12 volts, pode ser a própria bateria do veículo, mas hoje em dia esses carros têm tanta eletrônica embarcada que o ideal seria você pegar uma outra bateria, né, para não gerar nenhum tipo de sobrecarga. Interferência, né? Sobrecarga. Quem é da área sabe aí, né? Se você aumentar muito ou baixar muito a tensão da bateria, a corrente dela, alguns sistemas aí entram em modo de segurança, você precisa fazer parametrização, aí tem o EPS, tem ABS, tem vários sistemas eletrônicos aí que podem ser prejudicados quando você tem aí uma sobrecarga. Até mesmo se o cara conectar errado, né? Se o polo positivo e o polo negativo for invertido, esses sistemas eletrônicos realmente vão sofrer algum tipo de dano eletrônico, né? Exato. Precisando, às vezes, trocar a peça ou passar o scanner, né? Fazer uma parametrização. Então, você conecta aí primeiro o positivo, que é o vermelho, depois o negativo, que é o preto. Próximo slide. Tem a figurinha aí da gente enchendo o reservatório, né? Esse reservatório ele comporta 5 litros, tem que abastecer ele. Por mais que no veículo vá 2 litros, desculpa, no veículo vai meio litro, né? Não chega nem a 1 litro, né? Mas na máquina, devido à bomba, né? A bomba elétrica tem que ter, a capacidade dele é de 5 litros, então você tem que encher ele num nível aí, que tem marcado ali, né? Tem 3 pontinhos, o pontinho do meio é o mínimo. Pode passar? Fecha o reservatório e liga ele. Né? Suspende o carro no elevador primeiro, antes de ligar, desculpa. E por último, tem mais um slide aí. Legal. Essa é a parte mais importante, que é a parte de ligar o equipamento. Você sempre primeiro liga o equipamento, depois abre o parafuso sangrador, né, dando meia volta ali de chave no parafuso sangrador. Depois que parar de sair, a gente recomenda que conecte no parafuso sangrador. Volta aqui para mim.
um reservatório, tá? Com uma mangueirinha. Essa mangueirinha você vai conectar no parafuso sangrador. Então, eu liguei a máquina, vou abrir o parafuso sangrador. Vai começar a sair fluido sujo aqui para dentro, tá? Desse reservatório. A partir do momento que você observar que não está saindo mais fluido sujo, que está saindo só fluido limpo, que não está saindo mais bolha de ar, significa que a sangria está completa. Nesse momento, você fecha o parafuso sangrador e desliga o equipamento, ok? Essa é a sequência aí que tem que ser adotada para esse tipo de equipamento, tá? É um equipamento muito bacana aí que a gente indica para as oficinas. Bom, ô Ângelo, você quer complementar mais alguma coisa? Só reforçar, Felipe, o que você já falou em relação ao ganho de produtividade, né? Na hora em que o mecânico consegue fazer o procedimento de sangria sozinho, com muito mais agilidade, né? Porque ele só vai se deslocar embaixo do carro de uma roda para outra, tirando o reservatório que vai captar o fluido usado, o fluido sujo, e acionando a máquina com controle. Então, dá liberdade, não precisa estar chamando outra pessoa para estar injetando pedal lá em cima, não precisa estar baixando e subindo o elevador, muito menos expondo o camarada que iria injetar o pedal a subir no elevador e aumentar o risco de acidente, né? Então, a gente tem questões técnicas e questões de segurança no trabalho também envolvidas aí, até de meio ambiente, né? Porque a gente sempre recomenda que o fluido usado, que está sendo substituído, seja guardado no reservatório para ter o descarte adequado. É só reforçar os cuidados mesmo. Perfeito. Ô Átila, a gente vai falar agora os nossos contatos nesse último slide aí, pode colocar na tela, e a gente vai passar aí algumas informações para quem está nos assistindo. Quem quiser tirar uma foto, tirar um print dessa tela aí, pessoal, pode ficar à vontade. São os nossos contatos. Primeira coisa, se você precisa de um catálogo de peças, a gente falou de fluido, mas a gente comercializa disco, pastilha, caixa de direção, embreagem. A gente comercializa uma gama de peças. Se vocês precisarem, é só entrar no nosso site aí, aftermarket.zf.com. Lá você vai ter acesso a um link chamado Catálogos em PDF, tá? Fora isso, também, o catálogo da TRW está disponível no baixecatálogo.com.br, tá? Para quem precisar aí, tem esses catálogos nossos. Outra coisa legal, o Átila já falou, eu queria reforçar com vocês, qualquer tipo de dúvida, seja técnica, seja, onde eu encontro para comprar esse aparelho, foi a pergunta que o nosso amigo fez aí, vocês podem estar ligando para o nosso 0800 para estar tirando essa dúvida. Temos dois 0800, o 0800 019 4477 e o 0800 011 1100. Pode estar ligando, a ligação é gratuita, a gente aceita a ligação a partir de celular também. Temos o nosso WhatsApp, para quem se sentir mais à vontade em falar pelo WhatsApp, mandar mensagem. Às vezes também precisa mandar alguma foto, né, de algum produto, tirar alguma dúvida. O nosso WhatsApp é DDD 15 99619 9689. Por fim, eu queria reforçar com vocês aí, gente. Querendo mais conteúdo como esse, vocês podem estar aí fazendo parte ou do Amigo Bom de Peça, ou do Protec, ou dos dois, tá? Convidar todo mundo aí a fazer parte desses dois programas nossos. O Amigo Bom de Peça pode ser acessado pelo Facebook, pelo YouTube, ou pelo amigobomdepeça.com.br. Essa live, ela vai ser gravada e salva, disponibilizada lá no Amigo Bom de Peça. Para quem quiser conferir algum detalhe aí que deixou passar, que não lembra, vai ficar disponível lá para vocês. E o Protec é esse programa que está aqui nesse banner atrás de mim e do Ângelo, né? É o nosso programa de relacionamento, a gente lançou na última Automec, né? Tem duas categorias, que é o Start e o Plus. O Start está disponível para todo o Brasil, e lá vocês vão ter acesso a tudo que a gente souber. Da parte técnica, a gente vai estar passando para vocês aí. Obviamente, tudo que não for confidencial, né? Mas a gente está aí lado a lado com o mecânico no programa Protec. Então, para mais informações, só acessar o nosso site lá, aftermarket.zf.com/br/protec. Da minha parte era isso, acho que o Ângelo também já concluiu. Já Vamos concluí. para as perguntas, né, Átila?
Posso abusar um pouquinho de vocês? Fique à vontade. Estou com uma sequência de perguntas aqui, tá, senhores? Vamos lá. A primeira pergunta, tá, veio do Adonês, foi pelo YouTube também, tá? Em situações extremas que deu problema no sistema de freio e não tem o fluido para fazer a sangria ou a reposição, existe algum outro produto que eu possa substituir até chegar a uma oficina? Não que eu conheça. Porque qualquer outro fluido vai contaminar. Eu posso responder da seguinte forma. É Adonês ou Adonis? Adonês, não colocou acento, mas vamos lá. Pode ser. Mas é o seguinte, Adonis, olha, não existe fluido compatível para fazer isso, tá? Se você quiser, você pode colocar lá qualquer outra coisa. Álcool, óleo de mamona. Antigamente, quando não existia DOT 4, usava-se óleo de mamona, tá? O que vai acontecer? Você vai estragar todo o sistema, tá? Depois desse socorro aí que você está falando, você vai ter que trocar todo o sistema. E outra, não é seguro. Então, para sistema de embreagem, você poderia fazer essa loucura aí. Para sistema de freio, de maneira alguma, tá? Sistema de freio, não faça isso. Utilize apenas o fluido DOT, tá bom? Para sistema de embreagem, que embreagem todo mundo sabe que não é um sistema de segurança, né? Você poderia até fazer alguma artimanha dessa aí para sair de uma situação de perigo na estrada. Mas tenha em mente que você vai danificar todo o seu sistema. Cilindro mestre, tubulação vai entupir, cilindro escravo, óleos de origem vegetal, se você colocar, eles criam uma borra, né, porque a colônia de bactéria é formada ali dentro com o tempo. É o caso que acontece muito no biodiesel, para quem entende de biodiesel sabe disso. Então, assim, você vai perder todas as peças do sistema, tá bom? No caso do freio, vai sair caro e perigoso. Então, a resposta é não, não tem. Beleza, Felipe. Show, Adonês, está respondido, tá? Vamos para a próxima pergunta aqui, é do Júnior Nascimento, tá? Também pelo YouTube. De que forma o fluido de freio contaminado influencia no sistema de embreagem? Legal. Olha, Ângelo, essa pergunta dele é muito boa, né? A gente acabou não comentando, mas na linha leve, né, nos automóveis, e tirando algumas exceções aí de carros asiáticos, o reservatório do fluido de freio, ele é compartilhado com a embreagem. Então, você tem apenas um reservatório e ali dentro, esse fluido vai tanto para o sistema hidráulico da embreagem, quanto para o sistema hidráulico do freio. Tá? Então, esse fluido contaminado, ele vai danificar por igual o sistema de freio e o sistema de embreagem. Se você tem água, ele vai oxidar ambos os cilindros. Tanto o cilindro mestre de freio, quanto o cilindro mestre de escravo, tanto quanto os burrinhos de freio, quanto o cilindro escravo da embreagem. Tá certo, Ângelo? Perfeito, exatamente assim. Exatamente assim. E a gente vai vamos fazer uma brincadeira agora. Eu mostrei, a gente tomou água aqui diversas vezes e eu quero fazer aquela brincadeira de mostrar aqui, ó. Vamos fazer de conta que isso aqui é o reservatório onde vai o fluido. Aqui por baixo a gente abastece o freio. Fazer assim. E aqui de lado vai sair a tubulação que abastece a embreagem. E eu vou lançar a pergunta para o pessoal responder aí nas redes sociais. Por que é que a embreagem é abastecida pela lateral e não embaixo, como o freio? Vamos aguardar aí enquanto a gente responde as outras. No final a gente dá essa resposta, Átila. Boa, Ângelo. Boa, Ângelo. Vou acompanhar aqui no chat para ver o pessoal respondendo esse seu desafio, hein? Tá bom. Sensacional. O Alexandre Reis veio pelo Facebook essa pergunta, tá? Nós citamos aqui, vocês citaram principalmente, o DOT 5, né? E o DOT 5.1. Qual a principal diferença dele? É a primeira pergunta. E se a viscosidade baixa do fluido melhora na performance dos freios ABS? Tem alguma correlação? Olha, seu Alexandre, muito boa a sua pergunta. São duas perguntas, né? Eu vou responder a última primeiro. Sobre a viscosidade mais baixa auxiliar no desempenho do ABS. É verdade, tá? Então, carros com freios ABS, a gente pode olhar aí os veículos fabricados no Brasil, a maioria ainda usa DOT 3 e DOT 4. Eles têm uma boa eficiência
mesmo com a viscosidade mais alta. Então, assim, os engenheiros já projetam tendo isso em mente, tá? Porém, quando você tem um veículo, vamos dizer assim, mais esportivo, né? Quando você precisa de mais performance na frenagem, coisas assim, de milésimos de segundo, milésimos de milímetro, vai fazer diferença, realmente o fluido com uma viscosidade menor vai ter um desempenho mais rápido. Porque você imagina, quando você pisa no freio com tudo, o ABS entra em ação, o pedal vibra, correto? Aquela vibração, o que significa aquela vibração ali dentro, na teoria ali? O que está acontecendo ali dentro? Aquele fluido de freio, ele está indo do cilindro mestre para os cilindros de roda, indo e voltando, em média, 15 vezes em 1 segundo. A cada Tá? segundo, Então, você imagina, o fluido vai pela tubulação do mestre por escravo e volta, vai e volta. Ele faz esse vai e volta 15 vezes, ou 20, depende. Em 1 segundo. Em 1 segundo. Por isso que o pedal treme daquele jeito. É uma situação normal do sistema ABS. Então, se você tem, vamos dizer assim, imagina que tenha água ali dentro e esteja fazendo uma temperatura de em torno de 1 grau. A água está quase congelando, certo? Imagina a viscosidade da água a 1 grau. É uma viscosidade muito alta. Essa água vai demorar muito para fazer esse percurso de ida e volta. Então, por isso que um fluido com baixa viscosidade, que é o caso do DOT 5.1, é o perfeito para o sistema ABS. Mesmo tendo no carro tanto pedindo o 3 ou 4, você pode colocar o 5.1, que vai ter uma ligeira melhora na performance ali de frenagem do ABS. Tá? Mas, de novo, gente, se você usar o que a montadora está especificando, também tá ótimo. Tá? Exatamente. Isso é questão de detalhes, tá bom? Não vai ter problema nenhum. Felipe, só para fechar, ele também falou do 5 e do 5.1. Você havia comentado já havia explicado que o 5 puro é muito difícil de encontrar e não é aplicado, não tem aplicação automotiva. Então, só para fechar aí, automotiva é o 5.1. Correto. O DOT 5 que eu falei, né, base silicone, geralmente você encontra só importado e ele é utilizado em bicicletas de alta performance, em colheitadeiras que... Lembra que o fluido, eu falei que ele é higroscópico, o 5.1? Você imagina um fluido higroscópico numa colheitadeira de arroz que fica mergulhada lá no mangue, lá no alagado, né? Ele ia saturar muito rápido. Então, eles utilizam outro tipo de fluido, né? Que é base silicone, que aí não é higroscópico. Mas aí você encarece todo o sistema, né? Você tem que ter cilindros especiais. Então, assim, no nosso mundo aqui, DOT 5.1, tá bom, gente? Perfeito. O que mais, Átila? Segue aí, Átila. Ângelo, eu acho que o seu desafio aqui, o pessoal já está respondendo, viu? Maravilha, então fecha aí. O Flávio Grock aqui foi o primeiro. Em caso de vazamento, a resposta dele, né? Em caso de vazamento, é preferível perder a embreagem do que o freio. Por conta de segurança, tá? O Wagner respondeu muito próximo, né? Se houver vazamento no sistema de embreagem, você não fica sem freio. E assim por diante. Ó. É essa a resposta? Eles estão corretos? Perfeito, é isso mesmo. Então, só visualizando aqui, para quem não sabia da resposta, vamos mostrar o copo novamente. Imagine que você tem aqui a captação do fluido para a embreagem. Opa, está fora, né? Vocês estão vendo aí, né? Então, aqui você tem a captação do fluido para a embreagem. Se eventualmente você tiver um vazamento aqui na embreagem, você continua com fluido para manter o freio do veículo funcionando aqui embaixo. Beleza? Isso nos leva a um outro raciocínio. Quando a gente vai fazer alguma manutenção na embreagem, se a gente só sangrar na embreagem, a gente não consegue fazer a troca do fluido completo. E aí recai naquilo que o Felipe falou durante a apresentação, que em toda e qualquer manutenção, a recomendação é de trocar o fluido completo, gente. Bacana, Ângelo, bacana. Vocês querem colocar mais alguma parabéns para os que responderam certo aí.
Legal, legal. O pessoal tá bem empolgado aqui no chat, tá? Vocês querem colocar mais alguma observação? Não. Não, tranquilo. Apenas agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a participação do pessoal que esteve conosco aí através dos canais de apresentação. Pedir, por favor, Átila, coloca mais uma vez o último slide, aquele que tem os canais de comunicação, porque se eventualmente alguém não pegou, né, se precisar aí... Tá na tela. Então, aí. Ok, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, gente que participou aí. Felipe, é com você. É isso aí. Da minha parte, também tudo tranquilo. Fico disponível aí se aparecer mais perguntas. Os nossos canais estão para vocês aí também tirarem qualquer tipo de dúvida após essa live. Eu queria agradecer aí quem ficou desde o início acompanhando a gente aqui nessa live técnica. A gente, nesse período de pandemia, quer continuar fazendo esse tipo de trabalho, né? A gente faz muita palestra presencial nas autopeças, nas oficinas, nas frotas pelo Brasil todo, né? E agora, com esse isolamento social, a gente quer trazer isso para o mundo virtual, né? A gente quer ser digital. E essa já é a segunda live, né, Ângelo? O Ângelo Exato. já tá igual sertanejo, fazendo live direto. Ainda bem que o Ângelo tá bebendo água, né? É água, viu? Mas é isso aí. Obrigado pela participação de todos. Fico à disposição aí, Átila. Bacana, eu queria agradecer expressamente vocês, tá? A ZF também por ter feito essa parceria conosco, né? E, pessoal, a gente está chegando para o final dessa live, né? O pessoal, acredito e espero que vocês tenham gostado. Pelo chat, que eu estou acompanhando aqui, eu vejo que o pessoal está interagindo bastante, tá? Os contatos, os técnicos deixaram aí disponíveis, então não hesitem. A ZF, ela possui uma série de canais que vocês possam entrar em contato, tirar suas dúvidas, tá? Mais uma vez, só reforçando o que o Felipe já falou, a live ela estará disponível, né, nas nossas redes sociais do Grupo Oficina Brasil, tá? Então no Facebook, no nosso YouTube, nosso canal no YouTube, tá? E no Amigo Bom de Peça. Então, se você é um reparador e tem interesse em ficar atualizado com novos treinamentos, até mesmo com envio de certificados, tá? Acessem www.amigobomdepeça.com.br. Tá? Lá você possui uma série de treinamentos onde o reparador pode ficar cada vez mais atualizado. Tá? Mais uma vez, pessoal, o Grupo Oficina Brasil agradece a audiência de todos vocês, tá? Principalmente Ângelo e Felipe. Um abraço, um forte abraço meu aí, tá? E de todo o Grupo Oficina Brasil. E até a próxima. Até. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau.